Olá, meu nome é Vitor Green e faço parte da equipe Trem que Voa. Essa apresentação tem como finalidade cumprir mais uma etapa da 22ª competição organizada pela SAE Brasil Aerodesign. Primeiramente, gostaríamos de agradecer aos apoiadores do projeto de aerodesign, às empresas, às organizações públicas e privadas e aos parceiros. Os principais objetivos do projeto Trem que Voa 2020 foram desenvolver uma aeronave competitiva prezando a eficiência aerodinâmica e alta qualidade de voo, conquistar uma boa pontuação e, consequentemente, a melhor classificação. A gestão foi iniciada ainda em 2019, quando as principais metas da equipe foram traçadas e novas estratégias foram elaboradas. Uma das maiores inovações foi a implementação da adaptação do PMBOK na equipe. A gestão se baseou em 5 fases: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Foram elaborados os planejamentos do gerenciamento, do escopo, do cronograma, dos recursos, dos riscos, das aquisições e das partes interessadas do projeto. Para o gerenciamento do conhecimento, houve a leitura das bibliografias, análise dos relatórios das gestões passadas e o estudo das lições aprendidas através do relatório de falhas de 2019. Além disso, realizou-se a análise de custos, contendo a estimativa das quantidades e dos valores dos materiais, deixando uma margem de contingência para aquisições eventuais. Analisou-se também o caixa da equipe, o capital que havia após a última gestão, com o objetivo de idealizar metas e formas de arrecadações financeiras. Por fim, definiu-se todas as partes interessadas no projeto, para que fosse possível construir da melhor forma a gestão de pessoas, o marketing e as relações externas. A partir disso, iniciamos o projeto da aeronave. A metodologia escolhida foi a de Heimer, apoiada a de Barros, que consiste em uma análise prévia de requisitos e, então, o desenvolvimento dos projetos conceitual, preliminar e detalhado. No projeto conceitual, foi realizado um brainstorming considerando as restrições geométricas, financeiras, temporais e estruturais, bem como uma análise dos pontos fortes e fracos dos projetos de anos anteriores, inovações e possíveis diferenciais para o projeto. Nessa etapa, foram definidas as características básicas necessárias para a aeronave. Após a análise do regulamento, estudo de pontuação e definição dos principais limites dimensionais, foi possível iniciar a etapa preliminar de projeto, que consistiu em uma otimização multidisciplinar para definir a configuração da aeronave. A otimização foi realizada no software Mode Frontier, considerando como principais entradas os dados definidos no projeto conceitual. Foi utilizado um algoritmo genético com técnicas de mutação e crossover, a fim de assegurar a variabilidade. Para a escolha dos perfis, a equipe optou pela utilização de aerofólios comerciais, devido ao histórico de bom rendimento demonstrado nos projetos anteriores. Através de um banco de dados e do software XFLR5, foi possível realizar a análise de diversos perfis aerodinâmicos de alta sustentação. Dentre eles, destacou-se o perfil CLIG 1223, sendo escolhido devido ao seu alto valor de CL máximo e ângulo de stall, que se mostraram adequados ao projeto da equipe. Como os perfis testados para empenagens tiveram comportamentos similares, optou-se pelo Epler 168 para a empenagem horizontal, por apresentar boa eficiência e bom ângulo de stall com queda suave. Para a empenagem vertical, foi escolhido o J5012, por apresentar maior sustentação e boa eficiência aerodinâmica. Incorporado ao programa, inserimos uma análise CFD com a finalidade de calcular a sustentação e o arrasto gerado pelas superfícies sustentadoras. Além disso, foram integrados algoritmos referentes à estimativa de peso vazio, análise de corrida de decolagem e pouso, de estabilidade e de pontuação. Por fim, os principais objetivos definidos foram relacionados à maximização da pontuação e da eficiência aerodinâmica. Foi escolhida então a interação que obteve maior carga paga, fator de extrema influência na pontuação geral. Logo, o projeto idealizado foi de um biplano com geometria de asas retrotrapezoidais, com o grupo motopropulsor em configuração Tractor e empenagem em U. Posteriormente, foi feito o projeto detalhado em forma de loop entre cada área aeronáutica específica envolvida. O estudo das condições de stall da aeronave foi realizado a partir do método da seção crítica e simulações de ANSYS Fluent, uma vez que não foi possível a realização de ensaios dinâmicos. Foi utilizado um refinamento da malha do objeto, visando garantir maior fidelidade e precisão. A distribuição de velocidade na superfície das asas permitiu a visualização do descolamento da camada limite e da região que o stall se inicia. Em comparação com o método da seção crítica, a simulação CFD apresentou um alfa de stall inferior, portanto, este foi adotado para os cálculos.
Para a análise de interferência entre as asas, também foram realizadas simulações no software ANSYS Fluent. Assim, foi possível encontrar a diferença das forças aerodinâmicas entre elas. Visando reduzir os vórtices de ponta de asa e aumentar a eficiência aerodinâmica, foram projetados alguns dispositivos de ponta e testados em análise por CFD, com parâmetros parecidos com as condições encontradas no ambiente de São José dos Campos. O dispositivo escolhido foi o que obteve o maior valor de sustentação, aliado ao menor arrasto e menor área lateral. A análise de desempenho se iniciou a partir do estudo das curvas de tração disponível por velocidade dos motores e hélices disponíveis em estoque. Os dados utilizados foram escolhidos a partir de um teste dinâmico realizado no ano de 2019. Foi escolhido então o grupo motopropulsor que possibilita o maior MTOW, OS.61, com a hélice APC 12.25 por 3.75, com um tanque de combustível Dubro 4OZ, cuja capacidade é de 120 ml. Para as análises de decolagem e pouso, foi utilizada a metodologia de Pellegrini e Rodrigues. Foram, então, adotadas as soluções integrais para as equações de movimento obtidas, a fim de encontrar o MTOW e os comprimentos de pista para decolagem e pouso. Com o objetivo de decolar em menos de 50 metros, foram produzidas rodas metálicas revestidas com borracha, cujo coeficiente de atrito é menor que em outras estudadas, permitindo assim maior MTOW e que a aeronave pouse em comprimento limite sem a necessidade de freios. As metas de estabilidade e controle se basearam em garantir que a aeronave esteja apta para o cumprimento da missão, com boa qualidade de voo e boa controlabilidade. Assim, foram adotados critérios fundamentados no histórico de equipe e no estudo de normas. A análise de estabilidade estática longitudinal teve como fundamentação a soma das contribuições de momentos das asas, empenagem e fuselagem. Considerou-se a margem estática da aeronave para duas condições de voo, MTOW e carga classificatória, no qual a aeronave apresentou bons níveis de estabilidade. Quanto à validação do profundor, obteve-se uma deflexão menor que o limite aerodinâmico da superfície, validando assim sua geometria. Na análise de estabilidade laterodirecional, viu-se que todos os critérios estabelecidos foram atendidos, portanto, a aeronave demonstrou-se estável. A superfície de controle, lemes e ailerons, conforme combinado, também atenderam aos critérios e, dessa forma, a aeronave se torna apta para cumprir a missão com boa controlabilidade laterodirecional. As respostas de período curto e fulgoide foram obtidas pela análise matricial das derivadas longitudinais, obtendo os dados demonstrados. Os resultados foram classificados através da norma MIL F875C e obteve-se qualidade de voo nível 1 para ambas. Por meio da resolução do sistema dinâmico, foi possível encontrar a equação característica do sistema e suas raízes. Devido ao sinal negativo nas partes reais dos resultados, a aeronave é considerada dinamicamente estável laterodirecionalmente. E através da norma MIL F875C, foi possível classificar as qualidades de voo da aeronave. Portanto, o modo espiral e roll caracteriza-se como nível 2, já o Dutch roll apresentou-se como nível 1. As cargas principais da aeronave foram calculadas a partir de métodos analíticos, considerando as velocidades críticas e fator de carga máxima do envelope de voo. A partir da distribuição de sustentação, foram calculados os esforços cortantes e, seguidamente, os momentos fletores e torsores. A atuação das cargas aerodinâmicas nas nervuras foi considerada a fim de aperfeiçoar o método de dimensionamento das longarinas. As normas FAR foram utilizadas como referência para o cálculo de cargas no conjunto empenagem, assim como a literatura de Roscan foi utilizada na obtenção das cargas atuantes nos servoatuadores presentes nos lemes, profundor e ailerons. As cargas em solo foram calculadas para todas as situações de pouso, seguindo as orientações de Scott e com suporte das FAR. Para as hastes que conectam as asas, foi analisada a condição de distribuição assimétrica de sustentação e avaliando o possível cenário de compressão, que poderia levar à flambagem. Após a análise, a hipótese foi descartada e apenas a condição de tração, devido à diferença de sustentação entre as asas, foi considerada. Na ausência de ensaios físicos, o estudo de aeroelasticidade foi realizado através de simulações e análises com auxílio computacional. Experimentações as quais foram utilizadas para a obtenção dos coeficientes elásticos das asas, permitiram a resolução de métodos analíticos para prever as velocidades de reversão de comando, flutter e divergência da aeronave. Para a escolha dos materiais e dos componentes estruturais, foram realizadas análises dos materiais disponíveis que melhor relacionam as propriedades de resistência mecânica, baixo peso e custo acessível. Pela inviabilidade de realizar novos estudos em 2020, a equipe optou por utilizar os resultados dos ensaios de 2019.
Foram estudados os painéis de sanduíche com fibra de carbono ou fibra de vidro nas faces e o núcleo de honeycomb ou de viniceu. Optou-se então pelo uso de painéis de fibra de carbono com honeycomb. Os componentes estruturais foram projetados considerando os critérios de falha de von Mises para materiais metálicos e tensão máxima principal para materiais compósitos. Aplicou-se um fator de segurança de 1,5, justificado pela possibilidade de presença de microfalhas nos materiais comprados e possíveis impurezas nos compósitos, devido a fatores ambientais. Os cálculos dos dimensionamentos foram validados utilizando simulações por elementos finitos no software ANSYS. A fuselagem foi dimensionada visando as melhores eficiência estrutural e aerodinâmica. Por isso, optou-se por deixar a maior área possível dentro da asa. Além disso, a fuselagem e o trem de pouso foram projetados como uma única peça. As hastes para a ligação entre as asas foram dimensionadas através de simulações estruturais, considerando os carregamentos provenientes das longarinas. O trem de pouso principal garante boa estabilidade e resistência quando solicitada a condição crítica de pouso em ângulo de overturning. A triquilha foi projetada em formato de garfo para restringir movimentos laterais e sua geometria foi planejada para diminuir concentradores de tensão. Foram projetadas rodas em alumínio, que apresentam elevadas propriedades mecânicas e baixa densidade, a fim de assegurar a integridade estrutural da roda e da aeronave. O dimensionamento estrutural foi realizado considerando a condição crítica de pouso em uma roda. O bico foi projetado pela equipe para acomodar o motor, tanque de combustível, triquilha e seus respectivos servos. Construídas em geometria tubular, as longarinas foram dimensionadas para suportar uma situação de tensão crítica em voo. Em virtude do formato das asas, optou-se por utilizar longarinas principais e secundárias. Foram realizadas, então, simulações estruturais para verificar a solução analítica. Pela melhor reação aos esforços e pela uniformidade da seção na reação ao momento fletor, o tail boom foi projetado em geometria tubular. Para verificar os locais de maior deformação e a tensão máxima principal, foram utilizadas simulações em ACP. O compartimento de carga foi feito em aço e foi projetado para permanecer estático durante o voo e ser removido pela parte superior da fuselagem. As cargas são alocadas transversalmente, sendo possível posicionar na frente ou atrás da longarina, o que permite o balanceamento do CG. O sistema elétrico da aeronave é composto por 7 servos, que atendem às demandas da superfície de comando, e por um conjunto de componentes para fazer a alimentação e controle do circuito. Foram feitas buscas por informações técnicas a fim de dimensionar corretamente os componentes de alimentação e o melhor servo para cada superfície de comando. As escolhas foram realizadas de modo a respeitar a carga máxima exigida, uma baixa corrente de consumo, menor peso e melhor resposta ao comando. Além disso, a disposição dos servos tem como objetivo estabelecer um equilíbrio das distâncias entre o dispositivo e das partes móveis. A bateria a ser utilizada deve ser capaz de fornecer a corrente máxima total drenada pelos componentes da aeronave durante todo o tempo de voo. Logo, a bateria selecionada foi a Life Duas Células 1500 mAh com taxa de descarga máxima de 10 Coulomb. Projetou-se 2 caixas atrás do compartimento de carga para alojar a bateria, o back, a chave on-off e o receptor, de forma que todos ficassem seguros e o receptor visível conforme previsto no regulamento. O projeto da fiação foi feito com a finalidade de diminuir o arrasto, de modo que a fiação ficou majoritariamente localizada no interior da empenagem, estrutura e asa. Será ligado um volt-watt comercial como requerido pelo regulamento e um regulador de tensão de até 14 A de pico. Para maior segurança, serão utilizadas travas em todas as conexões, certificando que nenhuma delas se desconectem, vindo a ocasionar falha nas partes móveis. Um levantamento técnico também foi realizado para avaliar as ocorrências nos principais componentes, servos e baterias, de modo a entender os riscos aos quais estão sujeitos. Sendo assim, concluiu-se o projeto detalhado, porém, infelizmente, devido à realidade vivida, não foi possível construir protótipos, nem realizar os ensaios de voo planejados pela equipe. Durante a gestão, o setor de engenharia do produto realizou o plano de desenvolvimento individual, avaliação 360 e análise de clima organizacional. Essas ferramentas consistem em um acompanhamento individual com os membros e uma análise qualitativa e quantitativa da motivação dentro do setor e do ambiente de trabalho, possuindo o intuito de priorizar o bem-estar individual e coletivo, a fim de alcançar um bom desenvolvimento do projeto e da equipe. Além disso, a equipe contou com o auxílio de 2 psicólogos, especializados em terapia cognitivo-comportamental e psicologia do trabalho. Dessa forma, os membros possuíam um amparo individual para lidar com quaisquer assuntos. Alguns integrantes ainda receberam assistência sobre como lidar com o gerenciamento do projeto. Sendo assim, a aplicação das ferramentas de gestão de pessoas e o acompanhamento dos psicólogos foram extremamente importantes para desenvolver o projeto de forma eficiente e aprimorar o nosso trabalho.
Finalizamos assim a apresentação do projeto Trem que Voa 2020. Gostaríamos de agradecer novamente aos apoiadores do projeto de aerodesign, às empresas, às organizações públicas e privadas e aos parceiros. Agradecemos a todos que se envolveram para o sucesso desse projeto, a Fundação de Apoio à Pesquisa de Minas Gerais, FAPEMIG, e demais colaboradores e professores que confiaram na capacidade e na seriedade da equipe. Obrigado.